Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem? Aqui quem fala é Mirielle Ribeiro. Bom, tô vindo aqui trazer alguns vídeos, né, de história do Brasil a priori. Acredito que posteriormente mais algumas outras matérias virão relacionadas à geografia, português e contabilidade nesse projeto SFSEX. Ahn, a ideia aqui é trazer alguma coisa que sirva de resumo tanto para vocês, até mesmo para mim também. E a gente conseguir compartilhar material, compartilhar conhecimento e etc. Bom, vou começar pela matéria de história, mas vou alterando aí aos poucos as matérias. É seguinte, antes de falar de história do Brasil, a priori mesmo, começar sobre colonização e tudo quanto, creio que seria interessante a gente dar uma olhada um pouco anteriormente, um pouco dos nossos antepassados, porque acredito eu que quando a gente entende as motivações de onde veio a galera, quais os ideais deles, a gente consegue entender melhor, né, futuramente os primeiros 500 anos do Brasil pré-colonial e por aí vai. Bom, e por isso que eu acredito que seja interessante, antes mesmo dos portugueses, dar uma breve pincelada mesmo, resumão, falando somente de características, coisa pouca, do Império Romano. Por quê? A priori a gente vê que o Império Romano ele teve diversos imperadores, né? Então, só daí a gente já vê que há uma história muito extensa. Uma história muito extensa que, caso você estude história geral, necessite, não há uma necessidade enorme de você saber cada coisa que aconteceu com cada imperador. Mas é interessante saber os marcos principais, digamos assim, né? Bom, mas como não é o nosso caso, vou dar uma breve pincelada para começar a entender um pouco antes dos portugueses e aí a gente cair dentro logo no que interessa para gente. Vamos lá. Então, como eu falei, a Roma Antiga ela teve diversos imperadores no Império Romano. Essa é uma das características desse império. E a gente consegue ver nesse mapa que ele foi um dos impérios mais extensos que existiu, sendo essa outra característica de expansão mesmo, expansionista. Uh, Outro fator desse império é que ele tinha um exército muito profissionalizado e isso fazia com que o poder fosse bem mais centralizado, mesmo que houvesse um triunvirato. Que esse triunvirato é bem parecido quando a gente vê lá na frente com aquela regência trina, né, no período regencial. Digamos que seria isso. Enfim, a gente daqui a pouco volta aqui para esse slide porque eu tenho outra coisa para falar sobre ele, mas indo um pouquinho mais para frente, outra característica dessa sociedade era as suas classes sociais, que a gente consegue ver aí, de patrícios, que seria como pudesse dizer o governo, os clientes, aqueles clientes que são, como no próprio slide a gente consegue ver, que são os dependentes desses patrícios, que as pessoas que, digamos assim, trabalham diretamente para esses patrícios, os agregados, digamos assim, que prestam os prestadores de serviços, por assim dizer, que não viveriam sem esses patrícios. Que, no caso, como a gente consegue ver aí, seria a maioria da população romana. Os plebeus, que a gente também consegue ver nesses slides, que são os lavradores, comerciantes, artesãos e a massa do exército, a maioria, né? A princípio, é justamente isso, não tinham direitos. Mas aí a gente consegue ver que posteriormente, se você for adentrar bem assim na parte de história geral, que os plebeus conseguem colocar uma pessoa para dar voz, né, à classe. E a última classe que seria a dos escravos. E esses escravos, o interessante é que se você estuda
somente história do Brasil, a gente vê muito que os escravos, a escravidão, ela é relativa à cor de pele, muitas vezes, né? A minha dúvida é que os indígenas antigamente, naquela época, eles também eram, né? Tinham uma pele um pouco mais escura. E eu me perguntava muito por que eles também não eram escravizados da mesma maneira, com a mesma intensidade. Essa era uma também das minhas dúvidas. E porque já que era relacionado à cor de pele, entendem? Mas aí a gente vai ver isso mais na frente, que não é bem assim. Mas a priori seria bem isso, né? Relacionado à cor de pele. E nesse período e nesse Império Romano, uma das características é que aqui não tinha muita essa história de vai ser cor de pele, vai ser escravo, como aqui foi. É mais relacionado às guerras que ocorriam entre os bárbaros e o Império Romano. E esses remanescentes de guerra dos bárbaros, eles acabavam virando escravos e sendo a base da pirâmide, como a gente vai ver até posteriormente, que vai ser um dos fatores de crise desse império. Só que o que acontece? Esse Império Romano aqui, que eu falei que ia voltar ao slide, a gente até consegue ler aqui que, em guerras as legiões conquistavam territórios e depois tinham que manter a ocupação para garantir a posse das novas terras conquistadas. Como é que eles faziam isso? Primeiro, pelo seu poder, pela imposição de poder, obviamente. Mas, segundo, pela romanização. E esse processo de romanização era uma forma de impor a cultura de Roma nas regiões que acabaram de ser conquistadas. Então, a gente até consegue ver também que posteriormente a Europa ela tem como eu posso dizer, uma herança mesmo de cultura mesmo do Império Romano, como a gente consegue ver, né, através das obras que são feitas, né? Então, outra característica desse Império Romano é que com a utilização desse processo de romanização, necessita-se, né, de uma forma de conseguir alcançá-los e impor esses bárbaros e essa nova região que foi alcançada pelo Império Romano, necessita de atitudes, digamos assim, de maneiras para impor essa romanização. E elas são de dois tipos. Elas integram, né, a integração dos povos dominantes, e também uma forma de integrar seria através das atividades econômicas, até como a gente vê também mesmo no período pré-colonial brasileiro, através do açúcar, do pau-brasil, enfim. Mas voltando aqui, integração dos povos dominados no Império, através do quê? Como eu falei, o exército que impunha de forma mais severa a rede de estradas interligadas, a língua unificada, o direito romano, que é até uma herança também para os europeus futuramente, o jeito de administrar. Voltando, descendo aqui para as principais atividades econômicas praticadas: agricultura, pecuária, exploração do solo, comércio, formas de romanizar e formas de impor uma cultura. Outra característica desse Império Romano seria justamente a política do pão em circo, política de manipulação, que algumas pessoas falam que até os dias de hoje é utilizada, só que de uma forma mais contemporaneizada, né? Outra característica desse império e da sua força, além de sua centralização de poder, a profissionalização do exército, romanização, política de pão e circo para manipulação. Também, mais uma seria a paz romana, que diz que o mundo só terá paz se estiver no domínio de Roma. Daí você vê as suas motivações, conceituações para
avançar e conquistar mais territórios, né? Só que isso, apesar de ser uma benção para o Império Romano, também acabou gerando problemas internos. Justamente o principal motivo seria essa expansão territorial. Essa expansão territorial muito extensa fez com que houvesse uma pequena crise de dificuldade a priori de proteção e administração das fronteiras. A decisão que foi tomada para que esse problema fosse amenizado seria parar de crescer. E foi isso que ocorreu. Roma para de crescer. Só que o que acontece? Isso gera uma crise escravista. Porque os escravos, como a gente consegue ver aqui no slide aqui das classes sociais, digamos assim, eles são considerados, como a gente vê aqui, ó, instrumento de trabalho, que a gente vê embaixo do nome escravos. São instrumentos de trabalho. E outro fator que também tem aqui escrito, olha só, base da atividade produtiva. Então, olha só, se eu paro de expandir e, consequentemente, vou parar de ter escravos, porque os escravos aqui nesse período não é relacionado à cor, e sim aos ascendentes de guerras. Bom, então se eu não tenho mais eles, se eu não faço mais guerra e não tenho mais esses excedentes de escravos das guerras, pô, então daqui uma hora eu não vou ter mais escravos. E foi isso mesmo que aconteceu. Por conta disso, há um aumento dos impostos, porque o produto, para ele ser elaborado, ele vai ficar mais caro, porque ele vai ter que ser feito de uma outra maneira que não foi prevista e vai gerar um pouco mais de gasto. Gerando esse gasto, há um aumento da inflação, consequentemente, um descontentamento popular. Esse aumento de impostos e essa inflação, não só para fazer a máquina girar, a máquina das atividades básicas girar, mas também um aumento para garantir a proteção das fronteiras, gera um descontentamento popular. Então, todos esses fatores, problemas internos, são base para o governo, para o Império Romano posteriormente cair. Com tudo isso, com todos esses fatores, no final do Império Romano ocorre um fortalecimento do cristianismo. Beleza. O último fôlego que a gente vê do Império Romano, por conta da sua imensa expansão, seria uma solução dividir o Império Romano em dois: o do Ocidente e o do Oriente. O do Ocidente teria, né, a capital em Roma, e o do Oriente teria a capital em Constantinopla. Bom, beleza. Alguns historiadores aqui dizem que esse foi o último suspiro, a decisão que deu o último suspiro para a sobrevivência do Império Romano por mais alguns anos, ok? Só que, o que acontece? Bem aqui no mapa a gente consegue ver que há uma, digamos assim, um exército avançando contra o Império Romano do Ocidente, que são chamados de Hunos, tendo como imperador Átila. E posteriormente, se vocês quiserem pesquisar, eu até coloquei nas referências alguns vídeos de onde eu tirei um pouco dessas informações aqui para montar essa coisa rapidinho aqui para vocês. Esses hunos, eles são super fodarásticos, eles montam a cavalo e, além de cavalgar, eles também conseguem atirar, né? Não sei se assim se fala, mas atirar as suas flechas com pontas de fogo, se não me engano. E eles arrasam o Império Romano, porque eles acabam invadindo e empurrando os germanos que vivem justamente aqui, ó, em cima aqui dos francos, a Alemanha aqui por aqui. Os germanos sempre batiam de frente com o Império Romano, tentando invadir, tentando, enfim, saquear, porque as cidades aqui na época eram muito ricas, né? As cidades tinham ouro, tinham prata, tinham joias. E
Bom, além de poder conquistar territórios, eles ainda iam ter esse a mais aí. Enfim, os hunos acabaram sabendo que o Império Romano era cheio dessas, digamos assim, iguarias, né? E por conta disso, eles decidiram, a Átila, né, no caso, decide invadir o Império Romano e consegue saquear, enfim, consegue empurrar os germanos dentro do Império do Ocidente. E o que acontece? Depois de muito tempo, eles tretando entre os germanos, entre romanos, enfim, os hunos, né, digo, tretando entre romanos e germanos, eles saem, acabam que não saqueiam Roma, porque Roma acaba se fechando e consegue meter um queixo neles, dizendo que não seria tão bom matar cardeal e esse tipo de coisa, que não ia, isso ia levar eles à ruína, blá blá blá, enfim. Isso aí eles acabaram se fechando, deixando todo o resto do império à mercê dessas barbáries aí. Os hunos saem e o Império Romano já está enfraquecido internamente por conta desses problemas internos que a gente acabou de dar uma visualizada. Os bárbaros conseguem invadir e tomar toda essa parte do Ocidente. Mas aí vem a questão, como eu falei, não é que Roma ficou mais fraca com o exército mais fraco, porque o exército dessa época fez com que, olha só, conquistasse todo esse território. Todas aquelas características do começo de centralização do poder, profissionalização do exército, romanização, política do pão e circo, paz romana, a conceituação de paz romana, isso tudo fez com que o Império Romano fosse um dos impérios mais centralizadores e poderosos. Não é que o Império Romano ficou mais enfraquecido, porque sempre bateu de frente com os germanos e nunca tinha perdido. Mas sim, os problemas internos fizeram com que o enfraquecimento fosse de dentro para fora. Então, por isso que os bárbaros conseguem invadir e derrubar Roma, assim, mais facilmente, digamos assim. Bom, e tá aí um pouco da invasão, né? Ilustração da invasão dos bárbaros e tal. E, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Tentei deixar bem resumido aqui, porque não é muito o intuito, né, do projeto. Aqui é mais para ter um conhecimento de onde, porque a gente ainda vai falar de portugueses, né, um pouco de como que os portugueses nasceram, etc e tal. E isso creio que seria a base dos portugueses, né, porque posteriormente vai ser a cultura deles, vai ser os antepassados deles, e vai ter heranças que vão fazê-los a ter as motivações que a gente conseguirá ver posteriormente, beleza? Então aí tá as referências, tem algumas aulas aí do YouTube que foi do ProEnem que eu dei uma olhada, dei uma assistida para montar isso aqui para vocês, tá tudo referenciado, até algumas imagens aí que eu peguei também, imagens essas que são de outros slides, beleza? Então se você tiver curiosidade de se aprofundar, né, aqui é só um resumo. Se você quiser se aprofundar nesses assuntos, tá aí, deixei aí. E queria agradecer. Se você gostou, dá um joinha, deixa o like. E até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.